Eu tô gravando esse vídeo aqui quarta-feira às 8h45, ou seja, não aconteceu o Júnior Barranquilla e Palmeiras, tampouco a estreia do Corinthians na Libertadores também, que é amanhã, quinta-feira. Esse vídeo vai estar saindo na sexta-feira para falar sobre o Derby, que é o jogo mais importante desse final de semana e dessa semana de modo geral. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui é sobre a importância do clássico e o que esse jogo muda, pro bem ou pro mal, o andamento de uma temporada no clube. Se tratando de Palmeiras e Corinthians, de todos os mais de 15 anos que eu tenho de recordação desses jogos, a única coisa que me vem à cabeça sempre é que, bem ou mal, qualquer um pode vencer, certo? E além disso, que todos os vencedores normalmente, invariavelmente, começam a ter novos horizontes para a temporada. O que eu quero dizer com isso? No Campeonato Paulista, o Palmeiras veio mordido pelo ano passado, não ter vencido, o Corinthians ter sido eliminado, ter perdido a final do Paulista e tudo mais. Venceu. O que isso causou no Corinthians? Embora o Corinthians tenha dominado a partida, para falar bem sincero, o Corinthians dominou o Palmeiras, mas o Palmeiras foi e venceu, que no final é o que importa, principalmente no Clássico. O Corinthians dali para frente, o Corinthians que vinha de um título de Supercopa e Copa do Brasil, totalmente em cima, perdeu a moral, o Dorival começou a ser questionado mais firmemente, ocasionou numa derrota para o Novo Horizontino, porque eu tenho a mais absoluta certeza que se o Corinthians vence o Palmeiras, ou até empata naquele jogo, o Corinthians iria para a final do Paulista. Aquele jogo contra o Palmeiras criou essa pressão no Dorival, foi eliminado para o Novo Horizontino, consequentemente o Palmeiras foi campeão em cima do Novo Horizontino. Um começo de Brasileirão muito mal do Corinthians, e aí eu coloco na conta do Clássico. O Clássico eleva a moral do time. Prova maior do que 2017 e ano passado do Corinthians em relação ao Palmeiras. Normalmente, quando você escolhe o clássico do estado, aqui é Palmeiras e Corinthians, no Sul Grêmio e Inter, no Rio, como o Flamengo está muito acima, varia muito, mas no momento é Flamengo e Fluminense, Cruzeiro e Atlético. Todos os anos em que um desses clubes foi campeão, pode pegar dado estatístico, esse time foi bem nos clássicos. Foi bem. Ou venceu todos, ou ficou invicto, ou nos mais decisivos ele conseguiu ser campeão, conseguiu eliminar o seu rival. Corinthians e Palmeiras 2017 começou naquele trágico jogo do Campeonato Paulista, onde foi a primeira vez que o Palmeiras foi prejudicado contra o Corinthians foi prejudicado contra o Palmeiras. Aquela expulsão do Gabriel, o Corinthians venceu, uma cagada absurda. Dali pra frente o Palmeiras ficou sem vencer o Corinthians o ano inteiro, perdeu os outros dois jogos em casa, depois na volta que era a decisão do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi campeão em 2018, venceu o Corinthians no Brasileirão, mas antes havia perdido o Campeonato Paulista, e por causa daquele Campeonato Paulista, um Corinthians todo bagunçado ainda conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e quase venceu o Cruzeiro. Ou seja, o clássico importa muito e isso tem que ser levado em consideração. Não sei como é na Europa, se tem esse peso todo, mas aqui no Brasil tem, e é uma coisa que aparentemente foi levado mais a sério nessa temporada, principalmente contra o Corinthians. Onde eu quero chegar? Há quem se lembre, eu me lembro, quando o Abel Ferreira disse em 2023, talvez, ou 24, não me lembro o ano exato, que ele preferia ser campeão ao invés de ganhar clássicos. Obviamente, se você olhar só o que a frase diz, é meio óbvio que todo mundo vai escolher ser campeão. Só que tudo que eu já trouxe aqui nesse vídeo de ideia, de prévia, sobre o que o clássico significa no futebol brasileiro, anula toda essa frase que ele falou. E o que aconteceu nos anos onde o Palmeiras foi bem nos clássicos foi justamente título. E nos anos que o Palmeiras foi mal nos clássicos, não aconteceu título. Pode olhar, 2019, começando em 2017, como que o Palmeiras foi nos clássicos? Bateu no Santos, que bate todo ano mesmo. Isso aí é quase que, infelizmente, quase que não é mais clássico, infelizmente.
Contra o São Paulo, apanhou no Morumbi, muita dificuldade para ganhar no Morumbi. E contra o Corinthians eu já falei aqui em 2017. 2018, Malemar ali, conseguiu ganhar no Morumbi, foi campeão, né? Para a primeira vez ganhou no Morumbi depois de anos, foi campeão brasileiro. 2019, eliminado para o São Paulo, em pleno Allianz Parque, com o São Paulo time sub-20 praticamente. O que aconteceu? Não ganhou nada. E ainda, tendo perdido para o Corinthians, não ganhou do Corinthians naquele ano. Mas no Santos, obviamente, sempre estava batendo. 2020 a chave virou. O Palmeiras arrumou os empates, tirou a zica contra o Corinthians na final do Paulista, venceu no Campeonato Brasileiro, goleou no Campeonato Brasileiro. 2021, patinando naquele começo ali de Campeonato Paulista, mas conseguiu vencer os clássicos, só tinha perdido para o São Paulo em casa, mas conseguiu eliminar o Corinthians, perdeu para o São Paulo. Foi até o final, conseguiu bater no São Paulo nas quartas da Libertadores e foi campeão da Libertadores. 2022 e 2023 já foi um ano mais estável em relação a clássicos. Mas em 2024, o Palmeiras já voltou a perder para o Corinthians, certo? 2024? Perdeu? Isso, no final do Campeonato Brasileiro. Que foi, inclusive, para mim, o jogo decisivo que fez com que o Palmeiras não tivesse sido campeão brasileiro. Não foi nem o jogo contra o Botafogo. Para aquele jogo contra o Corinthians foi muito fácil, estava muito fácil. O Palmeiras conseguiu perder. E em 2025, então, ano passado, nem preciso repetir. Teve facilidade contra Santos e São Paulo, mas contra o Corinthians, atuações medonhas e ridículas. E isso tudo acarretou na falta de título, nesses anos ruins. E nos anos bons, o Palmeiras conseguiu ser campeão. Então, aquela frase do Abel não condiz com a realidade do futebol brasileiro. E, graças a Deus, né, hoje, aparentemente, ele entendeu, né, que a importância do clássico. O clássico não se dá só pelo clássico. É por tudo que envolve, toda a atmosfera que envolve e todo o pós-clássico que envolve. O pós-clássico não é como um pós-jogo normal. Um pós-jogo normal dura aí 1-2 dias de repercussão. Um pós-clássico, positivo ou negativo, repercute um ano inteiro. Ou, para não ser exagerado, repercute até o próximo clássico. Por que eu quero dizer isso? O Palmeiras venceu o Corinthians esse ano. Agora já está vindo à tona o jogo que passou. Ou seja, se o Palmeiras tivesse perdido ou empatado, a pressão estaria em cima do Palmeiras. Como o Palmeiras venceu, a pressão está em cima do Corinthians. Ou seja, o Palmeiras já vai como franco atirador, o que é muito mais fácil para qualquer time. Observou? Você conseguiu observar a diferença? E nas partidas contra o São Paulo já se criou uma pressão. O Palmeiras vem vencendo no Morumbi há um bom tempo. Contra o Santos, então, nem se fala. Então, faz muita diferença o clássico. Perdura por toda a temporada. E é um indicativo, porque o clássico, sendo mata-mata ou não, é o jogo decisivo. Independente de se é fase de grupo de Campeonato Paulista, Brasileirão, qualquer tipo de jogo que seja amistoso, é um jogo decisivo, porque a torcida está sedenta pela vitória. Não importa como, quer vencer. E aí é onde entra a questão do poder de decisão dos jogadores, treinamento, eficácia e balalá. Beleza? É mais uma reflexão. O vídeo está saindo nesta sexta-feira, mas como quase que um pré-jogo e para deixar o Abel e os jogadores mais atentos para vencer. Não sei como que foi Júnior Barranquilla e Palmeiras, não sei como foi Corinthians e o time lá aqui na Libertadores, mas eu arrisco dizer que o Palmeiras venceu e o Corinthians perdeu. Porque o Corinthians na Libertadores é dessa maneira e o Palmeiras na Libertadores também normalmente é assim. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!